Olá, meus amigos, que grande prazer estarmos juntos de novo. Eu sou o pastor Walter e este é o Colisor, o seu canal. Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. O tema desta nossa conversa está em Marcos capítulo 11, do versículo 12 ao 21. E eu dei o título de O Ciclo Produtivo da Figueira. Vamos ler a palavra do Senhor. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e entrando Jesus no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. A figueira, a árvore dos figos, que perde as folhas no inverno e frutifica antes de se cobrir novamente de folhagem, não produz flores. Entretanto, a beleza dos seus frutos é um grande atrativo para os olhos e paladar. Ela é o símbolo bíblico para a nação de Israel. De acordo com os especialistas no cultivo desta admirável árvore, no mês de novembro, já sem frutos e poucas folhas, a figueira começa a hibernar, ficando durante todo o inverno em estado de vida suspensa, parecendo um emaranhado de galhos retorcidos e mortos. O inverno vem logo após o outono, geralmente no dia 21 de dezembro no hemisfério norte e no dia 21 de junho no hemisfério sul. Termina no dia 21 de março no hemisfério norte e no dia 23 de setembro no hemisfério sul. Para a figueira e outras árvores de clima frio, o inverno é um tempo de provações e ostracismo. Lucas 21, 29 e 30. O verão. Antes do final do inverno, o que acontece no dia 21 de março, ela começa a despertar. E durante os dias que se seguem, ela começa a brotar suas folhas. E antes mesmo que esteja totalmente coberta de folhagem, produz seus frutos lindos e apetecíveis, pois é verão. A universalidade da figueira. A figueira é uma árvore verdadeiramente admirável, pois ela existe em todos os continentes e produz em qualquer clima, mudando apenas a época em que produz seus frutos. Quando penso que o Senhor Deus pôs a figueira como a árvore representativa da nação de Israel, fico extasiado, como a rainha de Sabá, que ficou como que fora de si ao ver a majestade e a glória do reino de Salomão. 1 Reis 10, 4 e 5. A figueira amaldiçoada. O texto do Evangelho de Marcos, registrado no capítulo 11, dos versos 12 ao 21, é mais do que uma narrativa de um evento presenciado pelos apóstolos de Jesus durante uma de suas viagens a Jerusalém. Uma das coisas que mais me deixam espantado no meu trato com as Sagradas Escrituras é que nada do que está registrado em suas páginas está ali por acaso. Com relação à maldição lançada pelo Senhor sobre uma figueira sem frutos, confesso que por muito tempo pensei que o Senhor estava apenas ensinando-nos uma lição sobre o poder da nossa palavra de fé. Nunca havia percebido que todo o texto, inclusive o que mostra a zanga do Senhor contra os vendilhões do templo, era uma profecia sobre o triste futuro de Israel, que, à semelhança da figueira,
que hiberna e nada produz durante o inverno, entraria em um rigoroso ostracismo invernal de quase 1.900 anos. Lucas capítulo 13, 10 a 13. Indignação divina ante a improdutividade de Israel. No livro de Lucas está registrada a parábola da figueira estéril, que é um retrato vívido da decepção divina pela rebeldia de Israel. Vemos também nesta parábola a intercessão misericordiosa do vinhateiro bendito, Jesus, nosso lindo Salvador, pedindo ao Pai uma nova oportunidade para o seu povo. Vejamos como foi. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos procuro fruto nesta árvore e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Lucas 13, 6 a 9. Cavando e estercando a figueira. No ano 67 da nossa era cristã, cansado de combater os rebeldes zelotes, o imperador romano Nero designou a Tito Flávio Sabino Vespasiano, que viria a ser o próximo imperador de Roma, a missão de liderar uma força-tarefa romana para pôr fim à rebelião judaica, o que ocorreu no ano 70 com a tomada e destruição de Jerusalém. Pode parecer estranho que Deus use o sofrimento para converter uma alma rebelde, mas é o que acontece quando Ele está tratando com seus filhos, de acordo com Hebreus 12, 6 e 7. Sem rei nem sacerdote. Por cerca de quase 19 séculos, o povo de Israel perambulou pelo mundo, sendo vítima de todo tipo de abuso, violência e pilhagem, conforme está escrito em Deuteronômio 28, 15 a 68. Cumprindo-se assim também a profecia de Oséias 3:4. Vejamos: porque os filhos de Israel, por muitos dias, ficarão sem rei e sem príncipe e sem sacrifício e sem estátua e sem éfode ou terafim. A semelhança da velha senhora de Lucas 13:11, que por mais de 18 anos andou encurvada, Israel andou encurvado perante os seus inimigos por mais de 18 séculos. Como na ocasião em que Jesus libertou a velha senhora, em um dia de sábado, o tempo de descanso para Israel se aproxima. O Messias está perto. A parábola da figueira. Ao ensinar seus discípulos judeus sobre os fins dos tempos, o Senhor contou-lhes a parábola da figueira, um indicativo profético da redenção de Israel prevista para muitos séculos além dos seus dias. Também profetizado por Isaías. Veja: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria, e cantará a glória do Líbano. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Isaías 35, 1 e 2. Sabedor que Israel passaria uma longa noite de inverno, semi-morto, sem produzir frutos para Deus, Jesus contou aos discípulos a famosa parábola da figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Mateus 24, 32. Fim do longo inverno. O inverno da figueira foi particularmente rigoroso nos últimos anos de sua provação. Consternada com a brutalidade com a qual foi tratada a nação israelita pelo ditador Adolf Hitler, a ONU aprovou uma resolução pela Assembleia Geral em 29 de novembro de 1947, recomendando a adesão e implementação de um plano de partilha da Palestina para substituir o mandato britânico em 14 de maio de 1948. Assim chegava ao fim o longo inverno da figueira.
o deserto floresce. Não foi sem angústia que Israel consolidou sua posição na terra de seus antepassados. Isaías 35, 1 e 2. Agora olhamos para Israel com grande expectativa, pois se a queda de Israel foi a elevação de muitos, qual não será o benefício trazido pela sua exaltação? Romanos 11, 12. O mundo cristão sabe que Israel é o relógio de Deus e que, observando o renascer da figueira, podemos ter uma ideia de que, finalmente, a nossa jornada de volta para casa está chegando ao fim. A maldição chega ao fim. Por causa de Davi, Salmo 89, 30 a 35, o decreto de maldição pronunciado por Jesus será revogado e a figueira finalmente cumprirá o seu papel de abençoar o mundo gentil. Mas ainda falta algo. Jesus voltará para buscar o fruto que não encontrou há 2000 anos. A mulher, Israel, a mulher encurvada, tocada pelo amor de seu Messias, se levantará e finalmente glorificará ao seu Deus, produzindo bênção para a humanidade. Veja isso. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E Jesus, vendo-a, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Lucas 13, 11 a 13. Que coisa maravilhosa, meus amados. Que coisa linda. São estas analogias que a palavra de Deus faz. E eu acho esta analogia belíssima. O Senhor Jesus está às portas. Israel é uma grande e poderosa nação. O deserto floresceu. A figueira está brotando, está dando ao mundo os seus frutos. Mesmo com tanta oposição, Israel continua sendo uma bênção para o mundo. Eu sou o pastor Walter e este é o Colisor, o seu canal. Se você gostou deste assunto, faça um comentário, né? Compartilhe com outras pessoas, porque só você pode dar destaque a este canal. Se você fizer isto, se você der o seu ok, se compartilhar, você estará dando destaque a este canal e a nós a condição de produzirmos outros vídeos, outros áudios com mais perfeição, com mais qualidade. Que Deus abençoe a todos, fiquem em paz e tenham uma ótima semana.